tarde. Hoje nós teremos aula de História. Vamos falar sobre a diversidade dos povos indígenas. Para começar, vamos assistir um audiovisual bem legal sobre essa diversidade? Quando os portugueses chegaram à América do Sul em 1500, encontraram habitando nesse território milhares de indígenas distribuídos em mais de 1.300 povos. Com o início da colonização, muitos índios foram escravizados pelos europeus para trabalhar, principalmente nas plantações e nos engenhos. Mas as consequências das expedições de apresamento foram dramáticas para os índios. Milhares morreram e muitos outros foram obrigados a deixar sua cultura. Com o fim do domínio colonial português, os povos indígenas continuaram sendo vítimas do avanço dos exploradores sobre suas terras, principalmente fazendeiros, madeireiros e mineradores. Hoje, apenas 240 povos indígenas, aproximadamente, continuam existindo e resistindo à destruição de suas culturas. A maior parte das populações indígenas que existe nos dias de hoje foi deslocada de suas terras de origem e, em muitos casos, sofreu com a perda de sua cultura tradicional. A Constituição brasileira estabelece o direito dos indígenas de ocupar as terras que tradicionalmente habitam por meio da demarcação de territórios indígenas. Porém, cerca de metade dos nativos ainda não tem, na prática, esse direito. Então, vocês puderam conhecer um pouco da cultura indígena. Vocês perceberam que eles trazem, as tradições desde os primeiros povos indígenas que aqui viveram e apresentam alguns problemas, com o crescimento, com a ocupação dos europeus que aqui chegaram. Então, desde os primórdios, desde os primeiros europeus que aqui chegaram, eles trouxeram essa bagagem cultural e influenciaram na mudança da cultura indígena. Agora, nós vamos fazer a leitura da página 12 do livro. Nós vamos poder compreender o que mudou, o porquê e como essas mudanças ocorreram. Diversidade dos povos indígenas. Quando aqui chegaram, os europeus encontraram o povo tupinambá, hoje extinto, ocupando boa parte do litoral brasileiro, e acharam que todos os indígenas do litoral falavam a mesma língua, o tupi. Então, os europeus chamaram os povos indígenas do litoral de tupis e os do interior de tapuias. Os tupis eram representados como civilizados, porque alguns aceitaram fazer alianças com europeus em seus territórios. Já os tapuias eram representados como o oposto da civilização, porque muitos desses povos resistiram aos avanços dos europeus em seus territórios. Atualmente, sabemos que essa é uma generalização que não leva em conta a diversidade desses povos formados por diferentes culturas e línguas. Além dessa ocupação desordenada do território e a imposição de uma cultura europeia diferenciada, os indígenas, eles também sofreram influência na sua língua. Para identificar um povo indígena, estudamos sua língua. As origens semelhantes fazem parte de um mesmo tronco linguístico, que se divide em famílias linguísticas. Os dois principais troncos linguísticos indígenas são o tupi e o macro-gê. Existem mais de 180 línguas indígenas diferentes. Até hoje no Brasil, existem essa diversidade de indígenas. Nós assistiremos agora um audiovisual que trata da cultura indígena, dessa diversidade no Brasil nos dias de hoje. E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje nós falaremos sobre os povos nativos do Brasil, genericamente chamados de índios.
Estas comunidades descendem diretamente dos primeiros habitantes das terras que viriam a ser o nosso país. São, na verdade, centenas de comunidades com línguas próprias e singulares, visões de mundo particulares, costumes, crenças e formas diversas de organização social. Existentes em todos os estados da Federação, algumas destas comunidades residem em reservas federais garantidas pela Constituição de 1988, em seu capítulo 8 e nos artigos 231 e 232. Outras em espaços rurais e mesmo nos grandes centros urbanos, onde lutam até hoje pelo reconhecimento da posse de suas terras e identidade sociocultural. Só para você ter uma ideia, de acordo com o censo de 2010 realizado pelo IBGE, cerca de 896 mil pessoas declararam-se indígenas. Além disso, são reconhecidos ao menos 305 povos indígenas no Brasil, falando mais de 180 línguas, classificadas em 35 famílias linguísticas. São comunidades com visões singulares de mundo, com conhecimentos preciosos sobre o meio ambiente, a administração dos recursos naturais e usos medicinais naturais até hoje por nós desconhecidos. O espaço típico de vivência destas comunidades é a aldeia, que apresenta, dependendo de cada etnia indígena, uma diferente configuração. Nestas sociedades, prevalece uma divisão sexual de tarefas, com homens e mulheres exercendo trabalhos ou afazeres específicos para o seu gênero. A cosmogonia destes povos, ou seja, sua compreensão mítica e transcendental da realidade, é vasta e diversificada, existindo a crença em várias deidades, heróis e antepassados sábios, espíritos ou entidades que podem vir a ser boas ou maléficas. A relação entre as pessoas é patrilinear, com os pais tendo a prerrogativa sobre as decisões e sua autoridade e bens sendo transferidos de pai para filho. Na aldeia, a figura que exerce a autoridade entre os demais é o cacique, sendo sua atribuição principal a preservação da ordem social e da tradição que teriam sido transmitidas há décadas ou centenas de anos atrás por deidades, heróis ou antepassados ilustres reconhecidos pela comunidade. Outra figura que se destaca na comunidade é o paié ou pajé, o curandeiro ou portador de dons especiais que permitem a conexão entre o mundo dos vivos com o mundo dos espíritos. Isto porque, entre as sociedades indígenas, malefícios como doenças, mortes e más colheitas são resultado de feitiços ou ações de entidades místicas movidas pelo interesse de causar o mal. As habilidades artesanais destes povos são notáveis, existindo entre as populações indígenas especialistas em cestaria, trabalhos com as mais variadas penas e plumas, fibras vegetais, tecidos, corantes naturais, cerâmicas e minerais dos mais variados. A pintura corporal é fundamental entre estes povos, sendo executada pelas mulheres da aldeia, que decoram os corpos de seus maridos e filhos. Possuem vários significados e destinam-se aos mais variados eventos sociais. Se não sabemos mais sobre estes povos, é porque o Estado brasileiro não cumpre sua função constitucional de promover uma identidade coletiva pluricultural, o que nos dá a dimensão da desigualdade de interesses e prerrogativas que deixam de ser exercidas em favor do interesse público. Nenhum grupo étnico ou setor social é mais ou menos brasileiro que o outro, e todos temos o direito ao exercício pleno da livre consciência, da preservação de nossa identidade e promoção da diversidade humana, que precede aos interesses particulares em nosso país. Agora, para finalizar e fixar a nossa aula de hoje, o conteúdo aprendido, vocês irão realizar as atividades da página 13. O número 1, você pode levar em conta todos os vídeos, todos os comentários feitos na aula de hoje. O bumerangue, vocês deverão fazer no caderno, realizando tudo o que se pede, inclusive a pesquisa sobre a tribo Kalapalô. Quarto ano, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo e até o próximo encontro.